Bem-vindos a mais um episódio do Indústria Taon. Eu sou Tawane Moma, jornalista, e esse é o podcast destinado ao mundo do trabalho, à tecnologia, inovação, às novidades do setor produtivo, tudo aquilo que gerou aí, comentários, polêmica, quem sabe também uma informação nova na área da indústria goiana e brasileira. Nós falamos aqui neste podcast que é destinado ao mundo do trabalho. E hoje nós temos um assunto muito importante para falar. Nós vamos falar aqui sobre o Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais do Estado de Goiás. E esse sindicato, ele lançou um manual de boas práticas que vai ajudar aí esse setor com saúde, segurança, tudo que tem de importante nesta área. Nós vamos falar aqui hoje sobre esse manual de boas práticas. E para falar sobre isso, está aqui comigo o presidente do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais do Estado de Goiás, Eliton Rodrigues Fernandes. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos fazer o máximo possível para deixar tudo esclarecido. Nós que agradecemos pela sua presença aqui para esclarecer todas as dúvidas sobre esse manual de boas práticas. Também está comigo aqui o Joel Mário de Souza, gerente do Instituto Senai de Tecnologia em Automação de Goiás, que participou desse manual também para fazer, esse manual de boas práticas. Seja muito bem-vindo, obrigada pela companhia. Obrigado, Tawane. Que alegria poder estar aqui nesse podcast, falar com a indústria, esse setor tão importante para o crescimento da nossa economia, especialmente aqui no estado de Goiás. Obrigado, presidente Eliton, pela oportunidade. Obrigado. E é isso aí, se você quer saber tudo sobre esse manual de boas práticas, se você é desse setor, fique ligadinho aqui conosco, nós já vamos começar esse bate-papo, é só rodar a vinheta. E eu já quero começar aqui com o presidente Eliton, explicando para a gente o que é esse manual de boas práticas, qual o objetivo dele e o porquê que ele foi necessário aí ser escrito juntamente com o Senai para o setor. Eu vou contar a história, como começou. Eu estava na empresa recebendo uma fiscalização da vigilância sanitária. E eu chamei a colaboradora do sindicato da vigilância sanitária e perguntei: você está baseando em quê para nos fiscalizar? Ela abriu a pasta dela e retirou um manual que foi feito em 2007. Aí eu pensei, então veio a ideia, por que eu não faço então o manual atualizado? Foi a partir daí que nós começamos então a pensar no assunto. Contratamos uma engenheira especializada na segurança do trabalho, para que desse os primeiros passos, porque você ver o manual pronto é uma coisa, agora como que ele começou até chegar nesse ponto aqui é muito demorado. O que eu percebi? O nosso setor, ele não tem regra bem definida. A fiscalização, ela fiscaliza em cada empresa de uma maneira diferente, não tem uma regra bem constante. E o manual é para justamente isso, dar uma direção para o empresário, e, se possível, também para as fiscalizações que vão chegar, porque o manual ele abrange tudo que envolve a empresa. Desde saúde, segurança, questões ambientais. Tudo. O manual ele é completo. Ele tem exatamente isso. Ele coloca o empresário em condições de entender o que é o negócio dele. Infelizmente, grande parte das empresas do nosso segmento vieram de ex-funcionários de empresa. Então, muita gente não acompanha a lei, não acompanha as regras, as normas. Então, acaba, quando é fiscalizado, é pego de surpresa, porque não tem informação, não tem conhecimento. E, Joel, eu queria saber de que forma que o Senai participou na construção desse manual. Perfeito, Tawane. Nós tivemos o privilégio, seu Eliton, de contribuir na revisão técnica, para que esse manual ele pudesse ter a identidade do setor das rochas ornamentais. Então, quando se pega o capítulo que vai falar sobre equipamentos de proteção individual, nesse capítulo nós teremos lá EPIs que são específicos para o setor, para que qualquer pessoa com senso médio ela seja capaz de pegar esse conteúdo e, sem conhecimentos aprofundados da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, da engenharia de segurança do trabalho, do direito, enfim, de qualquer disciplina, apenas com senso médio, ela seja capaz de olhar, identificar, perceber a realidade do setor dela e se adequar de maneira fácil, de maneira a facilitar, Tawane, a participação dessas empresas nos cumprimentos legais.
E qual que é a importância do Senai, sendo uma instituição de grande nome, né, participar desse manual na parte técnica? O Senai, ele é bastante importante dentro desse contexto, porque falando aqui do Senai do estado de Goiás, dentro do Instituto de Tecnologia e Automação, nós temos um núcleo específico que já atua há 11 anos com segurança em máquinas e equipamentos. É uma equipe multidisciplinar formada por diversos engenheiros das mais diversas competências, com certificações internacionais, com participação ativa na Associação Brasileira de Normas Técnicas desde o ano de 2017, que leva consultoria especializada e que coloca também tecnologia dentro das empresas para evitar os acidentes, para trazer mais segurança, para que as máquinas sejam mais seguras. E, Wellington, explica pra gente qual que é a área que o Manual de Boas Práticas ele veio para resolver problemas na saúde, segurança, meio ambiente, mas qual que é a área que mais tem problemas ali, qual que é o gargalo principal dessas áreas, hein, que tem dificuldade, os desafios ali nas indústrias dessa área? Olha, na minha opinião, é a parte da saúde, porque marmoraria é uma atividade que gera alguns riscos, né, Joel? Sim. Tem poeira, tem risco de um dedo, um braço, uma perna morrer, que já existiu várias mortes provocado por quedas de chapas em cima das pessoas. Então, assim, a gente pensando do lado humano, a coisa mais importante é a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Esse é o ponto principal. O bem-estar das pessoas. Inclusive, das convenções que a gente fecha nessa última convenção, o Manual de Boas Práticas já está inserido dentro da convenção. Ou seja, a gente trabalha muito baseado no bem-estar do funcionário, na segurança dele, tá certo? Que, consequentemente, o empresário também se torna seguro, porque quando acontece qualquer coisa com o funcionário, a responsabilidade, então, é do empresário. Sim. Então, o manual, ele vem justamente para isso, para mostrar para o empresário que ele precisa seguir normas reguladoras. Essas normas não foi feita por nós, normas do governo federal, tá? E eu deixo muito claro aqui que se não fosse o Senai, através do Joel, que nos foi, como diz, emprestado para poder fazer esse trabalho para nós, esse manual não existiria. Porque a posição técnica é fundamental, porque o empresário precisa conhecer o que ele tem que fazer de forma técnica e correta. Não pode ser simplesmente algo que você coloca aí para poder cada um fazer o que quer. Não. As regras estão bem elaboradas, bem estruturadas, para que qualquer um possa entender. Como o Joel disse, esse manual, Joel, qualquer pessoa que lê entende. Não tem dúvida que é uma escrita simples, muito simples, porém ela vai direto no ponto. Ela mostra exatamente aquilo que o empresário precisa fazer. Se ele ler o manual e seguir a empresa dele, aqui, por exemplo, segurança no ambiente de trabalho, é o item número 1. Tanto é que nós tocamos no assunto. Então, o que ele tem que fazer? O que ele está fazendo para dar segurança no ambiente de trabalho dele? Se ele buscar as informações, ele vai encontrar. Tá? Muito obrigado. E já que a gente está falando desse tema de segurança, como que o Senai tem atuado na parte de automação, as tecnologias, quais novidades nós temos hoje no mercado disponíveis para ajudar a evitar esses riscos, né, de acidentes dentro desse setor? Perfeito, Tawane. Eu gostaria até de trazer um dado de 2018 do Observatório do Ministério Público do Trabalho, em que o Brasil ele ocupava naquela ocasião a 4ª posição no ranking mundial de acidentes. Certamente esse é um destaque que nenhuma nação gostaria de ter. O setor produtivo, nenhum setor produtivo deseja ter, né? Então, nesse contexto que as normas regulamentadoras, elas nascem, elas vão se aperfeiçoando, e como o senhor Wellington colocou, o manual, na verdade, ele reúne essas normas que são de competência do governo federal, né? Então, na verdade, não se cria nenhuma norma, mas traz ela de uma maneira muito simplificada e direciona. E o Senai, através do Instituto de Tecnologia e Automação, nós temos
um acervo diversos a essas normas internacionais, inclusive, para aplicar, porque ainda no Brasil, muitas das normas que nós utilizamos, elas são internacionais. Dentro da ABNT, nós fazemos um esforço imenso para produzir essas normas nacionais com base em normas internacionais, mas ainda tem muito trabalho a ser realizado. Então, o Senai ele tem investido nesta base técnica de conformidade e tem implantado também tecnologias. Por exemplo, nós temos softwares avançados em que nós podemos simular toda aquela planta industrial, trazer a segurança, permitir que o processo produtivo ele não seja afetado de maneira negativa, porque é uma grande preocupação quando se fala de segurança, reproduzir tudo isso, apresentar para a empresa, para todos os níveis, porque o operador ele é muito importante nesse contexto, né, a manutenção, até chegar ao nível da presidência da empresa. Está aprovado? Está aprovado, agora fazer a implementação e acessar essas tecnologias mais diversas, nacionais e internacionais. Dentro do Instituto de Tecnologia e Automação, nós importamos uma tecnologia da Alemanha, onde é possível realizar ensaios não destrutivos de emissão acústica. Então, é o único da rede Senai nacional, está aqui em Goiás, para atender as empresas do setor elétrico. Então, o Senai tem investido muito em pessoas, infraestrutura, tecnologias para prover a segurança a essas indústrias. E é importante também ressaltar que o Senai ele está adequado mesmo às indústrias, né? Tudo que tem de mais novo ali de tecnologia, ele replica ali nos seus ensinamentos também, né? Então é importante dizer isso, que o Senai ele está adequado às indústrias atuais. Então ele sabe o que está, os profissionais, professores, enfim, todos sabem o que tem acontecido ali no chão de fábrica, né? Na indústria, para saber o que realmente é necessário ser abordado, né, nesses manuais. Perfeito, exatamente, Rony. Tanto que eu estou falando aqui pela tecnologia, pela inovação, mas nós temos também a nossa área de educação. Temos também o SESI, que atua fortemente também em diversos ambientes aí da segurança. Então, é toda uma infraestrutura disponível para você, empresário. Há mais ou menos 15 dias, nós nos deparamos com uma situação, o setor produtivo nos acionava, senhor Eliton, uma situação triste, em que a empresa ela foi fiscalizada, estava lá com um corpo de consultoria, mas que ela não sabia a dimensão e a gravidade de que era não cumprir com os requisitos legais. E agora a empresa está interditada. Então você, empresário que nos acompanha, que essa mensagem chegue até você. Você que está assistindo, compartilhe com seus colegas empresários. Quando se fala de segurança, é assunto sério. Nós estamos lidando com vidas. Eu trouxe agora há pouco os números em que o Brasil, lamentavelmente, ocupa enquanto acidentes, mas também no aspecto da continuidade da sua empresa, evitando aí passivos trabalhistas e uma série de questões legais de implicações jurídicas que são muito graves. E, presidente Eliton, a gente tem visto que nessa área, nesse setor, existem informalidades também. Como que o sindicato ele tem atuado para melhorar essa questão das empresas, né, que são informais, que não têm tanta qualificação, conhecimento, para que o mercado seja ainda mais competitivo? Excelente pergunta. O manual, ele virá posteriormente o selo de qualidade. O nosso segmento, ele é praticamente 90% de pequenas empresas. E essas empresas, elas não preocupam muito com essa questão de ambiente, segurança do trabalho, né, treinamentos. Elas simplesmente tocam. E isso está prejudicando muito o mercado. Porque nós lidamos com um produto nobre, nós lidamos com rocha ornamental, com mármore, com granito, com quartzito, com dolomite, com placas porcelânicas. Ou seja, é um ramo sofisticado. Então, as empresas vão ter que evoluir. Porque a grande maioria das empresas fala assim, não, eu não vou fazer nada porque eu não sou fiscalizado, porque eu sou pequeno. O pensamento dele é que o fiscal nunca vai chegar à porta dele. Mas já chegou na minha várias vezes. Um dia, acredito eu, que essa fiscalização, na esfera federal, esfera municipal, né, Joel, uma hora vai bater na porta. Porque isso aí é a situação normal do mercado. Então, a finalidade é fazer com que as empresas evoluam, desenvolvam e queiram fazer parte de um rol de empresas mais qualificadas. A informalidade, para ser sincero com você, ela tem no mundo inteiro. Fala assim, acabar com a informalidade, eu acho impossível. Todo setor tem informalidade. Tá?
Então, eu acho que nós temos que preocupar em qualificar as formais, fazer com que elas se tornem mais qualificadas e mais competentes. Então, o empresário precisa entender isso. O manual está dando a ele uma direção, um caminho, mostrando para ele o que ele tem que fazer. Se tem dúvidas, pode nos procurar. Procura o Simagran, procura o Senai, para prestar esclarecimento, dar assistência. Nós estamos aqui para ajudar. A finalidade do manual é simplesmente ajudar o empresário para que ele tenha uma direção a ser seguida. Tá? Porque dessa forma aqui, se todo mundo começar a praticar, o mercado começa a ficar um pouquinho mais equalitário, né? Então, esse é o principal objetivo. É a questão da segurança, mas também temos a questão do mercado. Porque justamente está o problema. Empresas sérias gastam com investimentos, com máquinas, equipamentos, tecnologia, mão de obra qualificada e tem que concorrer com o preço de alguém que não está fazendo nada disso. Então, a mão de obra qualificada, ela precisa ser valorizada, né, Joel? Precisa ter o seu valor. Então, para isso, o manual, dando direito a todos, quer dizer, que qualquer empresa pode estar aplicando o manual. Quando nós formos inserir o selo de qualidade vai ser fornecido para todas as empresas que enquadrarem dentro das regras. Não importa se ela vai ser pequena, se ela é grande ou se ela é média. Você pode ter uma empresa teoricamente pequena, 4, 5, 6 funcionários, mas ela está dentro das regras, ela cumpre a obrigação, ela tem tudo isso aqui, não importa o tamanho. Agora, o que precisa é selecionar quem quer ser sério de quem não quer ser sério. Por isso que nós estamos trabalhando muito nesse sentido, de tentar fazer o mercado ficar um pouquinho mais justo em relação a quem realmente quer ser empresário. E o Senai ele tem contribuído de que maneira para que essas normas regulamentadoras sejam adequadas, a NR12, tem consultoria, como que funciona? Isso, Tawane. Hoje nós temos um núcleo de consultoria, como eu havia mencionado, que já atua há 11 anos com bastante expertise, né, produzindo a consultoria de fato aplicada, né? Então eu preciso de um projeto para que esse equipamento ele seja seguro, para que ele atenda aos requisitos legais da NR12. Então esse núcleo vai lá com todas as metodologias validadas nacional e internacionalmente, com base, com amparo legal na norma regulamentadora 12 e nas normas técnicas aplicáveis nacionais e internacionais, para que esse equipamento ele fique seguro e que evite aí o acidente, preservando a saúde e a integridade do colaborador, que é o mais importante. E como que as pessoas podem fazer para entrar em contato com o Senai, com o Simagran? Tem um número, um site? Temos, nós ficamos no Instituto Senai de Tecnologia e Automação. Vocês podem fazer contato conosco através do número 3226-4577 e falar diretamente com a nossa equipe DDD 62 aqui em Goiânia. O Simagran está disponibilizando o manual a qualquer um que queira. E dentro do manual ele tem todas as informações. Basta você ir até o Simagran, solicitar o seu manual, ficar por dentro de tudo que está acontecendo e, se precisar da nossa ajuda, estamos aqui para colaborar, para ajudar. Essa é a finalidade do sindicato, é fazer com que o mercado tenha um apoio e nós estamos apoiando, estamos trabalhando. Agradeço muito ao Senai, agradeço o apoio de toda a FIEG, que nos ajudou muito nisso aqui. Sem a FIEG, sem o Senai, ele não existiria, não teria como existir, porque sozinho ninguém faz nada, tá? Então, agradecer a Vanessa pelo apoio que ela deu desde o princípio, o tempo todo, foi fundamental para nós. Então, assim, qualquer empresário do nosso segmento que quiser, vai até o Simagran e peça o seu manual, porque você vai ter todas as informações, inclusive todos os contatos estão aqui no manual. É isso aí. Tem mais algum assunto que nós devemos falar aqui para os nossos espectadores? Eu gostaria de destacar, talvez, o empresário que está nos assistindo agora, seu Wellington. Muitas vezes o setor das rochas ornamentais são micro, pequenos
né, e que precisam de suporte financeiro. E aqui eu quero trazer a figura, a importância do Sebrae. O Sebrae, a nível nacional, tem articulado, tem apoiado, tem sido um grande braço também para o sistema Senai, o sistema indústria, né, como um todo. E você que é micro e que é pequeno, hoje o Sebrae tem programas específicos para você, inclusive para atender NR12, né? Através do nosso Instituto Senai de Tecnologia e Automação, você pode ter aí a consultoria com até 70% de subsídio, né? E o restante o Sebrae ainda consegue dividir em 10 vezes, enfim, de maneira bastante elástica, é possível, né? O que você não pode fazer é ficar parado e sem cumprir com os requisitos legais. Isso é que não pode. Isso que o Joel falou aconteceu comigo. Eu tive a fiscalização, né, Joel? Sim. O contrato para regulamentar tudo ficou em R$48 mil. Procurei o Sebrae. O Sebrae realmente pagou 70% e pegou os 30% e nos dividiu em 10 vezes. Então, sem o Sebrae, eu também não teria conseguido fazer isso. Eu não conseguiria dar a resposta a tempo e a hora que a fiscalização nos exigiu. Então, realmente, o Sebrae é um grande parceiro da indústria, está sempre à disposição. Lá tem vários e vários cursos disponíveis, gratuitos. Então, as pessoas só não se informam, não crescem, porque não querem. Porque tem muito Senai, tem cursos de toda espécie, tem tudo lá. Então, as pessoas não sabem usar o que está na mão deles. O Sebrae está aí à disposição, apoiando a indústria, apoiando todo mundo que quer empreender. E o Senai está sempre aí de portas abertas para treinar as pessoas. E também com cursos grátis, né? Só entrar no site aí do senaigoias.com.br e você confere aí uma infinidade de cursos grátis para você, para sua empresa, seus colaboradores. Se você quer se profissionalizar, o Senai também é o seu lugar. Não precisa se preocupar aí com questões financeiras, né? Porque às vezes o pessoal pensa muito assim, não, mas vai ser curso caro, porque é na área da indústria, porque hoje a indústria é o que paga melhor, né? E no Brasil, os melhores empregos estão na indústria. Então, as pessoas pensam que assim, vai ser um curso para a indústria, vai ser caro, não vou conseguir. Não, não é assim. A gente tem curso grátis lá no Senai, tem curso com um preço bacaninha também. É só entrar no site que vocês conseguem ter acesso a isso aí. É isso? Terminamos o nosso bate-papo? Fico muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigada por estarem aqui no nosso estúdio explicando tudo sobre esse manual de boas práticas que é extremamente importante para o setor, né, de rochas ornamentais, as indústrias de rochas ornamentais do estado de Goiás. Agradeço a você que esteve aí durante todo esse tempo com a gente. Se você tem algum assunto interessante também para nos sugerir, quer que a gente fale aqui, traga especialistas para falar sobre um assunto que você tem curiosidade, é só deixar aqui nos comentários. Obrigada a você pela sua companhia e até o próximo episódio.